Olá, amados, com muito amor, vos deixo mais uma mensagem do Arcanjo Rafael para nos dar conhecimento sobre a história dos chats. Então, com muito amor, peço que se inscrevam no canal, que coloquem um gosto nos nossos vídeos e que entrem, claro, no nosso chat, canal, Telegram, com muito amor, que eu estou lá, em amor incondicional. E assim é. Passo então a palavra ao Arcanjo Rafael. Meus amados guerreiros da luz, com mais uma história, claro, que ressoa com todos vós. E qual é? Meus amados, não julguem. Usem o poder da espada do Arcanjo Miguel. É o quê? É o controlo do chat, onde vós, dantes, e disse assim, dantes, eram livres e agora o líder ou a líder vos bloqueia porque vós também fizeram o mesmo. E disse assim, então se está materializando a intenção do Criador, que vós não são livres dentro do chat, não podem colocar nada de outros canais, nada. E claro, o líder também está bloqueado, ou a líder. Meus amores, não julguem, usem o poder da espada do Arcanjo Miguel agora, com o corta, com o corta. E assim, no nosso canal, existem sempre divindades que pensam que eu não vejo o que amam fazer. Mas esta intenção não é assim. Para baixo, amados, vós pensam logo o pior. Criaram logo uma intriga poderosa. Quem terá sido agora? E o teste falhou. Julgamento outra vez, sem no fundo acontecer algo negativo. E outra vez. O quê? A mesma intenção. Não, amados, é para usarem o corta. E já se riem. Meus amados, a verdade é que vós não entram no chat. Porquê? No nosso chat. Porque para vós o chat está controlado com uma regra que vós não podem escrever o que querem. Mas é porque vós vibram energias negativas sobre julgamentos, vitimizações, intenções de doenças, intenções monetárias também. E disse assim, onde há irmãos que colocam lá até o Pix para ser ajudado ou ajudada, não entende que tem que entender que é o Criador ou Criadora. Logo, dentro de um canal, não é livre nesse aspecto. Porquê? Porque se é um canal espiritual, há a regra que é esta mesmo. Há a controvérsia, ao contrário, que vós ficam. Mas como fazer assim? O fazer assim é que vós querem ter as duas coisas sem ter uma. E qual é a uma? A uma é que há irmãos que se aproveitam porque vós fizeram o mesmo, nesta vida ou em outras vidas. E o aproveitamento é o quê? É um encosto à amorosa cristandade. E qual é? Ele ou ela é amor incondicional e tem a crença limitante e disse assim, que tem de ser amor e por isso me vai dar dinheiro ou o amor que eu quero. Ora, e não julguem, e já julgaram com a poderosa intenção através do riso. Vamos lá, corta, já se estão a habituar a rir com a minha intenção. Vós têm que se habituar a não julgar. A criação é essa mesmo. Meus amores,
A conversa não é longa, mas vou fazer 2 mensagens. Porquê? Porque vós não podem estar controlados dentro de chats. Quando há uma divindade que entra e tem uma imagem, digamos assim, holística, há uma intenção que é esta intenção já trouxe o quê? Não se riram? Isso, os julgamentos. E vá lá outra vez, amados. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Com a espada do meu amado Arcanjo Miguel. As divindades também não ouvem o líder ou a líder. Porquê? Porque se existem intenções de regras divinas com a intenção de melhorar, vós as ignoram também. Há sempre uma ao contrário. Não julguem outra vez. Vamos outra vez com outra vez. E se esquecem de algo. Parei o tempo, espaço, para ver se fazem o corta, 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 corta. E já julgaram outra vez na intenção do corta, 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 a intenção que disse. Meus amados, vós não podem julgar. Já disse tantas vezes que têm que aprender a ouvir e não julgar, porque vós querem ter tudo, mas os chats estão bloqueados com a intenção que vós não podem dizer nada, ou então o líder é que controla, ou a líder. Não julguem outra vez, já se riam outra vez. É demais mesmo, e disse assim, não julguem, usem o poder do corta, 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 corta. Querem evoluir o julgamento? Não julguem. Ouçam apenas. A falta de treino é a falta que vós têm, a falta de não entenderem que não podem julgar. Amados irmãos, quero amar-vos com que sejam o poder de estarem trancados nos chats. Quero que ouçam o poder da história que vou contar agora também. Um chat português não interessa, porque os irmãos de Portugal não correspondem à intenção que vós querem. Eu digo assim, este canal é mais português ou é mais brasileiro? Eu digo que é mais brasileiro, com um poder que vós não entendem, que a grande revelação já foi dita. Mas vou dizer novamente, meus amados, o canal tem estatísticas, mas vos digo que vós têm que contar com os irmãos que não estão inscritos, mas a percentagem é que os irmãos do Brasil, numa média divina, digamos de meses, vou dizer 3 meses, disse assim, têm uma intenção de quase 50% de irmãos do Brasil a intencionar ouvir as mensagens. O resto é que são cerca de 15% os irmãos de Portugal. O resto é fora do canal. Meus amados, sendo assim, vós dizem agora, este canal é do Brasil, é mais brasileiro do que português, porque o Brasil está mais aberto, desperto e disse assim à intenção holística, espiritual, de canalizações de seres de luz e, claro, de intenções galácticas do comandante Astacheran, porque aqui, em Portugal, as divindades vibram a era de peixes sobre a intenção de Fátima, ou seja, da aparição de Mãe Maria em Fátima. Então vibram a intenção da Igreja. E outra vez,
é demais mesmo, amados. Outra vez. O quê? O julgamento agora aos irmãos que praticam a intenção da Igreja. Meus amados, não julguem. Vós já foram padres e freiras, sacerdotes. E que tal usarem o poder da espada outra vez? Com o corta, 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 corta. Até se riem. Com o até se riem. Tanto. E é demais mesmo. Vós dizem assim mesmo já. É demais mesmo esta minha intenção, Arcanjo Rafael. Como é possível eu ser tão assim? Não posso julgar e já me ri outra vez. Já me julguei. Ora. Tenho que cortar outra vez e toca lá usar a espada com o corta, 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 corta. E vós se riem. Se riam, amados. É para vos dizer que têm que amar a intenção do chat, porque vós estão presos e continuam a criar a intenção de estar presos nos chats. Não aprenderam a lição, amados? Eu digo assim, a pausa se faz, já se julgam, usem, corta, corta. Sim, vós não aprenderam a lição, porque vós vibram que este chat é pequeno, porque o meu amado João disse que havia poucos irmãos lá, no chat. Uma das intenções é essa. Outra é que o chat é português, logo também não ressoa entrarem. E outra intenção é que querem vós no chat conversar da era de pausa, outra vez, tambores, rufo e é demais, já se faz, é demais mesmo. O quê, amados? Falar, conversar da era de peixes com o poder grandioso da política, do controlo dos, como vós dizem, ETs no planeta e toca lá a vibrar baixo dentro do chat, já que temos liberdade e toca a rir e toma lá de novo. E vós se riem. E é verdade, eu prefiro que se riam. Mas a verdade é que têm que se libertar. Mas vós também não ajudam, e disse assim os líderes dos canais, porque vós não cumprem a intenção. E disse assim, é amor incondicional. Do pedido é amor que vós têm que cumprir as regras de não andarem a vibrar baixo, e disse assim, com a intenção, baixo dentro do chat. Vós se tornam chatos com a palavra chatice. E vós se riem e toca lá a usar a... É demais mesmo. Digam é demais sim. Com o corta, 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 corta outra vez. E corta, corta mesmo. Meus amados, vós têm que entender que num chat não podem vibrar baixo. E disse assim com esta intenção. E digam agora junto à minha divindade. É demais, arcanjo. É demais mesmo. Somos demais. Mas com o demais que vós criam assim o riso. A aceitação também é assim. Digam é demais, mas com uma intenção de alta vibração, entendendo que são os criadores. Não podem vibrar energias sobre os políticos dentro do chat, com este silêncio. Não podem vibrar baixo porque faz com que os irmãos se sintam mal dentro do chat. O chat é para subir a vibração, não é para descê-la. Vós têm a tendência de cair na armadilha de julgar os outros também por baixarem a energia do canal, julgando, ora, digam é demais sim, e já se julgaram, e já julgaram, e outra vez, o é demais.
e o é demais ressoa até em pensamento, vós dizer é demais mesmo. Sou demais, com um sou demais engraçado, com um sou demais engraçado, que dá risos. É demais mesmo, hein? Com um an, eu digo an até. Vejam bem, é demais mesmo an. Meus amores, não podem julgar canais de luz. Eu disse assim. Porquê? Porque quando estão no chat e colocam uma imagem a dizer algo negativo do canal, estão a julgar o líder ou a líder, a mensagem dele ou dela, e julgam o canal. Logo julgam trabalhadores da luz. E o é demais se faz. Vós têm a escolha. Sejam livres, que a mensagem é o poder que quero enviar mais uma, meus amados, mas talvez não seja o amor de hoje, porque a linha do tempo é inconstante. Vós se prendem tanto com a intenção do fim de semana, é quinta-feira, e vós dizem amanhã é sexta, tantos tinha tanto amor no chat e agora não posso, com a palavra de pássaro que vós criaram, piar sequer. É demais mesmo, podem dizer, e se riam. Com a palavra de pássaro não posso sequer piar. Vós não deixaram os outros piar? É a verdade do Criador do pássaro. Vós têm que aprender a deixar o pássaro cantar, em amor incondicional, não com a intenção que vi, que é dizer coisas de baixa vibração sobre a política, que vi aqui uma senhora a criar a intenção do é demais outra vez, na intenção, usa a espada, amada, não pode ir para a intenção de chat, vós com a intenção que Bolsonaro é maligno, vós julgam tanto esta história que ressoa até nem saberem se ele é presidente ou foi, porque nem votam e depois vá de julgar. Outra vez o é demais, sim, é demais mesmo. Vós não entendem que quando julgam a política, vós são a política. Não gostam da política, logo serão presos por vós próprios, meus amores. Não podem julgar-se. Cortem. É demais, sim. É verdade que vós dizem, mas eu gosto de falar destas coisas. Quais coisas? Energias negativas que vós nem têm a certeza? Como sabem que aquele irmão ou irmã e já julgaram a intenção do nome que disse? Meus amores, como sabem que ele fez algo negativo? Vós também não fazem intenções negativas? Vós querem ser a política em casa. Gostam de ser julgados pela família por não cumprirem. É assim que vós dizem. Vós estão no Brasil porque querem. E disse assim. Quero que saibam que já me julgaram. Também. Porquê? Porque não gostam que eu diga a verdade. Querem ter amor? Então não me podem julgar. A versão é: querem ser livres? Não podem julgar. Têm de aceitar que são os criadores e criadoras de tudo o que vem ter a vós, incluindo, e disse, os políticos, porque vós é que vibram a intenção que os irmãos e as irmãs de poder político tragam a intenção que vós não querem e já julgaram a intenção da história e outra vez a mim. Bom, com a intenção do bom. Não tenho mais nada a dizer, vós é que sabem, e depois não se queixem de ter a intenção do julgamento sobre a vossa essência. Não gostam que diga que ali vós são os criadores.
ali. Vós criaram que existam políticos, eu digo a palavra corruptos. Quem é que cria? Vós, dizendo que há corruptos. Então vibram e disse assim que há. Quem se alinha aqui é quem vibra. Quem não vibra não tem. Tem a política do seu lado. Cada um tem de estar onde tem de estar. Meus amados guerreiros da luz, esta missão era e é para vos libertar dos chatos. Vós não podem estar presos a uma intenção de não poder comunicar, mas têm que vibrar alto. Não podem julgar políticos e intenções ETs ou intenções de Nibirus ou de 3 dias de escuridão sobre o controlo galáctico e sobre o controlo, e disse assim, do umbral, sobre a intenção do planeta, porque vós é que são os criadores e já julgaram outra vez o umbral. Vós são demais mesmo. Não entendem que estão em frequência com aquela intenção? Tudo tem uma frequência. Vós escolhem a música que querem. Querem a música do umbral, que eles ou elas são quem vos controla, então estão a criar precisamente isso. Cada um escolhe aquilo que quer, cria aquilo que quer. Eu, se fosse a vós, criava que os irmãos não são nada desse desamor. Irmãos, sim, porque a minha irmã ou o meu irmão que faz essa intenção não sabe ou sabe que eu já disse que todos foram escuridão, pelo menos uma vez em uma vida. Então, sendo assim, já lá tiveste, meu amado ou amada, lá no umbral, fazendo o contrário. Eu digo assim, a grande revelação é, e não é preciso tambores. Sim, com um sim gigante, todos foram corruptos, pelo menos uma vez. Eu digo assim, até com um sorriso meu, sim. Esta para muitos dói, por isso vós atraem, porque não se amam e não deixam de vibrar. Quando deixam de vibrar a intenção desta vida e de outras vidas, vós, meus amados e amadas, não têm, meus amores, a intenção da colheita negativa. Eu disse a colheita negativa, porque a colheita tem de ser positiva, uma bênção em alta vibração. Mas vós só a veem negativa porque criam isso, porque criaram que quando a veem, ela ressoa ser o pior. Quem aceita que é o melhor, então vos digo que tem a lição aprendida, que é o Criador e a Criadora invertendo tudo para cima. Vós dizem, e as doenças, Arcanjo Rafael, com o julgamento à minha divindade. Vós têm que aprender a não julgar. Eu já disse, usem a espada. Com o corta. Fico triste porque me julgam, porque digo a verdade. E vós criaram não gostar da criação que sentem. Não gostam da criação da verdade que vos digo. Logo têm que gostar de tudo, não aceitar tudo. Sendo assim, não aceitam aquilo que digo. Não aceitam a criação, a vossa criação. É assim que termino. Meus amores, se libertem do poder da intenção dos chatos. Vibrem a liberdade, mas não criem a intenção de ir com uma intenção de negatividade, como vi novamente. Querem ir expor-se com intenções de políticas, de intenções da era de peixes, de viúva antiga beata, com a intenção do ai, vou ali dizer aquilo que quero.
Ai, vou dizer mal daquele. Isto é bom, para que eles saibam que aquele não presta. Não presta, então vós não prestam. Queriam assim e já me julgaram novamente. Hoje é o dia do julgamento, porque esta intenção ressoa sempre da mesma senhora que não aprende, que não pode julgar e pensa que eu não sei. Não me pode julgar, já me julgou novamente. E outra vez, e outra vez, e outra vez. E cá estamos outra vez na intenção do julgamento, do desaprendizado que a senhora já tinha aprendido. Não gosta do quê? De políticos. Então bem-vinda à Era de Peixes. Outra vez, é uma senhora que não digo que ela não saiba, não deva julgar, mas quando toca à intenção que os políticos lhe tocaram na família e nela, nesta vida, se esquece que foi ela a criadora, dizendo que os políticos são todos, e disse assim e já me julgou novamente. Meu amor, esta intenção do julgamento é que o meu amor tem um aprendizado poderoso que quando julgas, meu amor, divindades assim, mesmo, tens de aprender que recebes vezes 10 a intenção da colheita. Quem me ama, ao contrário, recebe vezes 15. É a intenção do Criador. Meu amor, já me julgaste novamente. Tens de aprender que, se não gostas, é porque, no fundo, não aceitas que és a Criadora e não quero que julguem esta senhora. Ela tem de aprender a não julgar, mas a minha missão aqui é também uma missão que vós fazem esta intenção de política que chateia, e digo assim, porque vós criaram a chatice. Não gostam de ouvir senhores ou senhoras falar da mesma história porque vós fizeram em outra vida e fazem às vezes. Aonde? Em casa, e já me julgaram novamente. E agora foi um senhor. O aprendizado foi desaprendido. Vós é que sabem, não digo mais nada. Meus amados, a intenção do chat ficou presa outra vez, porque vós dizem para vós, se eu não vou ali dizer o que quero, então não vale a pena ir. Foi assim criado agora por a senhora e já me julgou novamente. É assim o processo do aprendizado da Era de Peixes. E digo outra vez, bem-vinda à Era de Peixes, porque já me julgou 43 vezes no futuro. Será que sim? Vamos ver. A pausa se faz. Sim, não aprendeu a lição, porque podia ter mudado a linha do tempo ali. Não mudou. Sendo assim, a linha do tempo vai ser vista agora, com a pausa, outra vez. Não aprendeu porque me julgou, precisamente no final. Então a colheita é que se alinhou a ela com uma intenção que nós é que temos que fazer as coisas, com um poderoso julgamento sobre que ela não é quem no fundo co-cria nada. Bem-vinda à Era de Peixes e outro julgamento. E ficamos por aqui. Meus amores, não fiquem tristes. Isto que aqui acontece é o prato do dia. Vós não querem, como vós dizem, intenções de beatas, antigas, senhoras com intenção de velhice, que vêm para o chat bombardear, e disse assim, bombardear a intenção holística com negatividade poderosa de políticos e de ETs e de controle, e depois não querem ter a responsabilidade que vós é que vão para lá com essa intenção. Estão bloqueados? Sim, pensem. Há algum canal que possam dizer assim? Não. E já me julgaram outra vez. Como se eu não soubesse ver. São dois irmãos que já tinham feito o aprendizado. Um senhor e uma senhora. E é aqui sim, no canal Rei Adorado. Meus amores,
A era de ouro é para quem quer. Quem não quer, fica por aí. Porquê? Porque irmãos como vós, e digo assim, não são bem-vindos ao canal que vós queriam que ele não é bem-vindo a vós. Vós têm que aprender que quem vibra baixo dentro de um chat, vós é que no fundo estão lá com uma intenção negativa que os outros os têm que ouvir à força. Então à força virá. Têm que aprender a não ouvir políticos. E disse assim, e vos deixo com a mensagem que vejo que não aprendem a lição, pois querem ir bombardear os chats com intenção negativa sobre o controlo. Ora, a intenção vem a caminho, a colheita vem a caminho. E depois, como digo aqui, não se queixem, porque se queixam, não estão a aceitar que são os criadores. E aí, como vós dizem, vai doer. Vós é que criaram, não fui eu. Já disseram que fui eu. Ora, com o ora. Então o ora é que não aprende a lição que eu não sou a história que ele quer com ela, porque não aceitam que eu diga a verdade. Então, parabéns. Só tenho que dizer assim. É assim que querem que diga? Então, parabéns, amados. Não tenho mais nada a dizer. A missão aqui não foi uma missão como eu amo. Porque quando vós vos batem com a intenção política, a intenção do Brasil ressoa com ui. Ui que dói e muito. Não gostam? Que vos digam a verdade que são os criadores. O Brasil então, e diga assim, e disse, podem julgar-me. Disse assim, julguem. Vós é que sabem. É verdade. Julguem. Julguem e julguem-se. É o que digo. Não digo mais nada. Porque a verdade é que quando toca a tocar na ferida, o Brasil tem uma intenção tão poderosa de controlo político que provém e disse, ouçam das vossas vidas passadas de escravos e escravas. Não gostaram, não controlassem, não fossem o patrão, ao contrário. Porque se recebem é porque foram o contrário. E não tenho mais nada a dizer. Gratidão a todos, amados, mesmo assim, por vós se amarem. Agora, no poder da intenção que disse. Gratidão, amados, por se amarem, mesmo assim, tanto.